Bem, irmãos, então, abra sua Bíblia, irmãos, livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, e o versículo 1 até o versículo 11. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 1 até o versículo de número 11. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos falar do seu amor, da sua alegria conosco. Amém, irmãos? 1 Coríntios 12, do capítulo 1 até o versículo 11. Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erreis, gentil, levando aos ídolos mudo, conforme erreis guiado. Portanto, vós querendo fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e ao outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e ao outro ao dom de discernir os espíritos, e aos outros a variedade de língua, e ao outro a interpretação da língua. Versículo 11 é o último. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja Deus. Não merecendo a oração do irmão Alfredo, nós vamos orar, irmãos. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Espírito Santo, nesta hora, meu Senhor, pela tua palavra, meu Senhor amado. Nesta hora, fala conosco, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Espírito Santo. Fala com a vida de cada um nesta hora, meu Senhor. Tira, Senhor, todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que vem contra, Senhor, a tua igreja, o teu povo, meu Senhor. Tudo aquilo que vem contra nesta hora, Senhor, nós queremos neutralizar, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Nesta hora nós queremos ouvir a tua voz. A Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos te agradecer nesta hora, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua palavra, Senhor. É desta forma que nós oramos e é desta forma que nós te agradecemos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Tome seu assento, louvado seja Deus. Vamos falar desse trecho da Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Coríntios. Por que livro de Coríntios? Porque em Coríntios havia uma igreja, se não me engano, era a maior igreja a qual Paulo ele cuidava. Era uma igreja que neste exato momento, irmãos, ela vai passar por uma turbulência. Neste exato momento que Paulo ele escreve esta carta para a igreja de Coríntios, irmãos, a igreja está passando por um problema muito sério, porque o Espírito Santo ele estava habitando na igreja. O Espírito Santo estava usando os irmãos, estava usando o pastor, os obreiros, estava usando todo mundo, o Espírito Santo. Mas só que chega em determinado ponto, irmãos, alguém se levanta enciumado, irmãos, e começa a dar problema. Olha, o fulano é mais santarrão, olha, o Beltrano é usado mais, olha, o ciclano é usado menos. E assim surgiu um problema na igreja. Por isso que agora Paulo, na primeira carta à igreja de Coríntios, ele vai mandar um recado, ele vai mandar uma direção, irmãos. Assim mesmo, irmãos, como Paulo cuidava da igreja em Coríntios, creio que também, irmãos, o pastor Teles, irmãos, ele cuida da igreja em Chimils, irmãos. O cuidado, irmãos, conhece todos os irmãos, os obreiros, a igreja onde mora, o endereço, conhece tudo. Paulo, irmãos, ele era um homem sábio, era um homem estudioso,
estudado, irmãos. Era um homem dedicado nas coisas de Deus, irmãos. O homem que conhecia a lei, mas também conhecia o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós, na igreja atual, irmãos, nós podemos conhecer tudo, podemos ter uma faculdade, podemos estudar na melhor escola dos Estados Unidos, do mundo, da Europa, seja onde for. Você pode ter uma formação, irmãos, mas se nós não tivermos algo impactante na nossa vida, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá, irmãos, que é o Espírito Santo, irmãos. Ele que nos direciona para onde nós vamos, Ele que direciona o que nós temos que fazer, Ele que direciona se você tem que ir para o Brasil, se você parou de trabalhar, você vai mudar de emprego. É tudo Ele que está no controle, irmãos. Da mesma forma era a igreja em Corinto, irmãos. Quem controlava a igreja em Coríntios era o Espírito Santo de Deus, irmãos. Quem controla a tua vida não é o teu pai e tua mãe. Quem controla a tua vida, irmãos, não é o teu casamento, mas é o Espírito Santo de Deus. Ele que dá o passo na tua frente, Ele que te mostra, dá visão, dá sonho, dá revelação. Ele que faz tudo, irmãos. Eu cheguei, irmão, no Japão, porque um dia Ele me visitou e falou que eu ia atravessar o mundo, e hoje eu estou aqui. Não fui eu, porque pelas minhas próprias forças eu queria jogar bola, eu queria fazer outras coisas, mas Ele que me direcionou a estar aqui no Japão, lá em Mishima, em Gotemba, irmãos. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estudava, recebi vários convites, irmãos. Já recebi convite para ser roqueiro, já recebi convite para jogar bola, já recebi convite, irmãos, para fazer aula de pagode, tudo que não, lá do mundão, irmãos, já recebi convite. Mas por que você não foi? Para nenhum item desse. É porque o que está guardado no meu coração, na minha vida, o que eu aprendi, disse não a tudo isso. Foi maior, irmãos, porque o projeto que Deus tinha, irmãos, não era ser jogador de bola, não era ser roqueiro, não era ser pagodeiro, nada disso. O projeto de Deus é maior, e quando o projeto é maior, a vontade de seguir Ele é maior. Tudo tem que ser maior na nossa vida, irmãos. Assim mesmo, irmão Paulo, quando ele direcionou este caminho para a igreja em Corinto, irmãos, porque aquela igreja tinha um propósito, tinha uma direção, irmãos, de Deus tinha algo a realizar naquela igreja, irmãos, assim como ela tem algo a realizar nesta igreja, a igreja em Chinius, irmãos. Pastores já passaram por aqui, né, irmãos? Pastores têm estado aqui, irmãos, mas Deus tem um projeto neste local. Deus tem um projeto com os irmãos, creia. Você que está no banco aí, você que louva, você que vem aos cultos, creia que Deus, irmãos, tem algo com você, irmãos, nesta cidade, neste país, algo. Deus nos chamou, irmãos, somente lá do outro mundo para cá. Não foi somente, irmãos, para ganhar dinheiro, porque Ele já nos marcou, Ele já nos comprou com alto preço, irmãos, e Ele vai nos usar nesta nação, nesta obra, irmãos. Assim mesmo, irmãos, estava acontecendo naquela igreja, irmãos, quando o pastor Paulo daquela igreja, ele vai direcionar, ele vai agora enviar a carta, no capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 11, ele vai falar com a igreja acerca dos dons. O que é o dom, irmãos? É aquilo que nós possuímos na nossa vida, que é especial, e todos vocês têm dom, e nós temos o maior dom, que se chama o Espírito Santo de Deus. Esse nós temos, sim, com certeza. É o maior dom que o homem tem, todo mundo tem, irmãos. Eu estava falando uma palavra para os irmãos lá na sede, irmãos. Você já pensou, irmão, se o pastor, se o obreiro, se a liderança, irmão, tivesse todos os dons, irmãos? Talvez, irmãos, ele ia se achar a pessoa mais importante, irmãos. Por isso que Deus me fez para depender de você. Por isso que Deus me fez para depender do pastor, dos obreiros, do grupo de louvor. Porque cada um, Deus coloca o dom. Eu não consigo cantar, mas as meninas conseguem cantar, então eu vou depender delas. Eu não sei doutrinar a igreja, mas o pastor Stelis sabe, então eu vou ouvir a doutrina dele. Eu não sei, irmãos, pregar direito, mas tem os pregadores. Eu ainda não sou pastor, mas tem os pastores. Várias áreas, vários segmentos da igreja, irmãos. Irmãos, do corpo de Cristo, irmãos. Por isso nós temos que depender um do outro. Já pensou se Deus coloca no pastor Teles, irmãos, para ele louvar, para ele pregar, para ele ensinar, ele fazer tudo, irmãos?
Como é que ia ficar, irmãos? Ele ia se achar, e por isso que Deus coloca as meninas ali, coloca os homens ali para louvando, coloca uns para ensinar, outros para visitar. Tem aquelas pessoas que sabem ganhar almas, né? Porque Deus colocou o dom neles de ganhar almas. Só Ele tem, então eu vou depender deles para ganhar alma também. Tem aqueles que louvam, cantam bem. Eu não sei cantar, mas Deus colocou neles, então eu vou depender deles. Por isso, irmãos, Deus nos fez assim, dependendo um do outro. Assim mesmo estava na igreja de Coríntio. Cada um tinha o seu dom. Cada um louvava, um pregava, o outro adorava, o outro ganhava alma, o outro tinha visão, o outro interpretava, um falava em línguas, o outro dava interpretação. Assim mesmo era a igreja de Coríntio, irmãos. A igreja, irmãos, era forte, mas chega neste ponto que ela se encontra com um problema, irmãos. Havia confusão no meio da igreja, havia confusão no meio dos irmãos. Pastor Paulo foi avisado disso, irmãos, e ele escreve esta carta, irmãos, no capítulo, irmão, de número 12, irmãos, para a igreja, irmãos. Vamos, irmãos, acompanhem na Bíblia Sagrada. Nós vamos, irmãos, falar, não vai dar para falar tudo, mas vamos falar dos principais pontos, irmãos. Quando chega, irmãos, no capítulo versículo 4, do capítulo de número 12, Jesus ele vai, irmãos, falar no coração de Paulo, o Espírito Santo vai falar no coração de Paulo, irmãos, como era para falar a carta, como era para dizer a carta, irmãos. No capítulo, no versículo 4, vai dizer: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, irmãos. Todo mundo tem um dom, todo mundo sabe tocar, todo mundo sabe louvar, todo mundo sabe fazer algo especial para o Senhor. Irmãos, quando chega no livro de Crônica, você não faz da memória, irmãos, a Bíblia diz que o rei Saul, irmãos, ele é atormentado pelo espírito maligno vindo da parte do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que se levanta alguém contra o rei Saul, irmãos, e ele é atormentado por aquele espírito maligno. E a Bíblia diz que chamaram, irmãos, as pessoas para ajudar, chamaram os médicos, chamaram os feiticeiros, macumbeiros, chamaram todo mundo para ajudar o rei Saul, mas não deu jeito. Mas alguém lá no meio, irmãos, falou: olha, tem um rapaz, um belenita, ele é filho de Jessé, ele tem uma harpa, mas ele toca uma música, talvez pode te ajudar, talvez não seja curado, mas vai te ajudar. Manda chamar ele, irmãos. A Bíblia diz que lá vem Davi, irmãos, o futuro rei de Israel, o rei Davi. Ele vem com a sua harpa, e a Bíblia diz que ele toca a sua harpa na presença do rei Saul, e aquela, irmãos, naquela mesma hora o espírito sai dele, o espírito vindo, o espírito maligno vindo da parte do Senhor, sai do rei Saul, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, o rei Saul, ele fica abismado. Mas como é que pode um jovem como esse tocar? Não é, irmãos, é o dom que está nele, é o dom que Deus deu para ele para tocar. É o dom, irmão. Você pode pegar esse violão, você pode pegar esta guitarra, você pode pegar a bateria, você não pode nem saber, mas se Deus te der o dom, mas se Deus te colocar algo especial na sua vida, vai fazer a diferença, vai fazer a diferença. Quando chega no versículo 5, irmãos, a diversidade no ministérios, mas o Senhor é o mesmo, irmãos. Irmãos, quando falamos de ministério, falamos de obreiro, falamos de liderança, irmãos, cada um foi chamado. No livro de Efésios, no capítulo 4 e o versículo de número 11, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele vai chamar. Um chamei para apóstolo, outro para evangelista, outro para pastores, outro para doutores, para mestres, mas todos edificam a minha igreja. Uns foi chamado para ensinar, outros foi chamado para pastorear, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados, irmãos, para fazer alguma função dentro da igreja. Mas Jesus vai encerrar o versículo dizendo que todos esse ministério edificam o nome do Senhor. Tem gente que, irmãos, fala em mistério, tem gente que prega bem, tem gente, irmãos, que fala algo especial da parte do Senhor, tem gente que ensina bem, tem gente que prega bem, tem gente que prega de uma forma, tem gente que prega de outra, mas todos eles, não importa
se aquele prega mal, se aquele prega bem, se aquele prega de qualquer jeito, se aquele está começando, mas todos eles foram chamados pelo Senhor, porque o ministério quem dá é Ele. Quem dá o ministério não são os pastores presidentes, quem dá o ministério é Deus, é Ele que chama. Quando nós temos na passagem de Jesus, quando Ele chama os discípulos, irmãos, Ele chama aqueles homens um por um, e a multidão, você pode olhar o versículo, que a multidão ela fica abismada. Olha, vai chamar Pedro, vai chamar irmão Tomé, vai chamar irmão João, Tiago, vai chamar de um por um, e o povo começa a ficar, irmãos, assustado, porque eram pescadores, pescavam no barco, no mar afora, agora são discípulos de Jesus. Quando Jesus fala Tomé, aí o povo fica, oh meu Deus, Tomé, mas Tomé é um incrédulo, como é que Jesus chamou ele? Será que Deus vai acreditar, irmãos? É assim mesmo, nós ficamos abismados do que Deus faz, nós ficamos abismados do que Deus pode fazer na nossa vida, no nosso ministério, mas todos eles edificam a igreja, todos eles edificam a igreja. Pastor Thales pode pregar de um jeito, o Alfredo pode pregar do outro, o jovem aqui que eu me esqueci, ele pode pregar de outro jeito, mas os três, juntamente com o pastor Timóteo, o pastor Yoshiaki, todos, cada um foram chamados para fazer a obra, mas cada um tem um caminho, mas todos eles estão edificando a igreja. Aleluia. Todos eles estão trabalhando na igreja. Quando chega no versículo 6, irmãos, a diversidade de operações, mas o Deus que opera em tudo e em todos. Irmãos, no versículo 6 vai confirmar o versículo 4, irmãos, e o versículo 5, que Deus opera em tudo. Deus opera em tudo. Tem gente que foi chamada para curar, tem gente que foi chamada para interpretar a língua, tem gente que foi chamada para fazer outras coisas, ganhar almas, tem gente, tanta gente que tem um dom diversificado, mas Deus está em todos eles. Deus está presente em todos eles. No capítulo de número 7, irmãos, mas a manifestação é dada a cada um para o que for útil, irmãos, para que for útil, irmãos. Deus nos chamou, irmãos, não foi para fazer uma igreja no Japão. Deus nos chamou, irmãos, não foi para colocar uma igreja no Japão e reunir pessoas. Deus chamou pessoas para cuidar de outras pessoas, porque é útil na igreja. Nós precisamos ser ensinados, nós precisamos, irmãos, ser trabalhado. Nós precisamos fazer mais ainda a obra do Senhor. Eu me lembro que quando eu cheguei no Japão, irmãos, eu não pensava que ia ser obreiro da igreja, jamais pensava, né? Eu olhava ali o pastor Teles, na época já era presbítero, e havia algumas pessoas na igreja, o pastor Yoshiaki, né, irmãos, o pastor Felipe, era poucos lá em Mishima na época, só tinha Mishima e Shimizu na época. E eu olhava, não, vou ser um irmão da igreja, como qualquer um, né? Vou ficar ali adorando, vou trabalhar, juntar o dinheiro aí e vou embora, não quero saber de nada não. Deus me chamou para fazer outras coisas ali, mesmo estar na obra, né? Irmãos, e foi o passar do tempo, e Deus foi mudando o meu pensamento, Deus foi mudando a minha atitude, Deus foi tirando muita coisa. E quando de repente vem algo diferente, vem me abraçando, chamado Espírito Santo, e Ele falou que Ele tinha um projeto maior. Enquanto meu projeto era trabalhar para ir embora, Ele falou, não, o projeto é maior ainda. Eu tenho algo mais grande, maior. Aleluia, glória a Deus. Não é trabalhar, comprar uma casa, um carro e viver bem no Brasil. Não, não, isso é pouco. Eu tenho algo maior. Irmãos, e naquele dia Deus falou comigo. Eu digo, Deus, o Senhor me chamou para esta nação para fazer algo mesmo. Eu tenho que ser útil na tua obra. Nós temos que ser úteis. Nós achamos que o pastor, os obreiros são úteis. Se engane, irmãos. Você também é útil na obra. Os irmãos que louvam, os irmãos que colhem a oferta, o pastor que doutrina, aquele que ajuda na limpeza da igreja, todos são úteis na obra. Aqueles que preparam as coisas são úteis na obra. Eu estava sentado no banco e Deus está vendo, você é útil na minha obra. Você sentado no banco, Deus está dizendo, você é útil na obra. Você pode passar os tempos que for,
Mas Deus, Ele vai te chamar. Assim como Ele chamou os discípulos no meio da multidão, Ele vai te chamar. E quando Ele te chamar, prepare-se, porque você é escolhido para fazer a vontade dEle. Quando nós chegamos no capítulo de número 8, e no versículo 8, porque o Espírito, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Uns, irmãos, vão falar da palavra do Espírito. Por que a palavra do Espírito? Por que a palavra da ciência? Vamos começar da palavra da ciência. Por que ciência? Porque a ciência, ela vai explicar como é que a palavra, a ciência, irmãos, ela vai te dar teologia, vai te dar muita coisa, mas como nós chegamos na palavra do Espírito, já se torna revelação, porque quem dá não é a ciência nem a tua explicação, quem dá a revelação é o Espírito Santo. Irmão, no livro de Efésios, no capítulo de número 6 e o versículo 17, vai dizer a seguinte coisa: a palavra, a espada é de quem é, irmãos? É do Espírito. A espada, as armaduras, quais são, os irmãos? O calçado do Evangelho, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinturão da verdade. E a espada, de quem é o dono da espada? O Espírito. A espada do Espírito. Eles têm que andar junto. Se for só a espada, vai ficar só a palavra. Se for só o Espírito, não vai ter palavra. Então os dois têm que andar junto. Porque quando eu ler, quem vai me dar a revelação não sou eu, é o Espírito. Por isso que a palavra tem um dono, o Espírito. Porque ele que vai dar a revelação. Eu posso procurar livros, eu posso procurar, alguém me ensinou alguma coisa, alguém me ensinou outra coisa, mas quem dá a revelação mesmo é a espada do Espírito. É ela que dá a revelação. É ela que queima a nossa alma. É ela, irmãos, que modifica a nossa vida. O dono da espada é o Espírito Santo. Tem que andar junto. Se for só Espírito, vai ficar só o Espírito, não vai ter palavra. Se for só palavra, vai ficar só no conhecimento. Então os dois têm que andar junto. Os dois têm que andar junto. Quando nós chegamos no versículo mais adiante, irmãos, no versículo 9: e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. É o que nós falamos, pelo mesmo Espírito a fé. A fé que remove montanha. A fé, irmãos, que estamos aqui, nós estamos aqui, irmãos, é porque nós acreditamos, né, que Jesus um dia ele vai voltar. Nós acreditamos que um dia Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. A igreja, a porta da igreja, ela não está aberta somente, irmãos, para cultuar sábado durante a semana. A igreja, ela tem um propósito. A igreja, ela tem um propósito de um dia ir morar no céu. Irmãos, quantos estão esperando Jesus, irmãos? Se você vem para a igreja porque vai ficar permanentemente na igreja, você está enganado. A porta da igreja é a porta da salvação mediante a fé. É aquilo que nós não estamos vendo, mas nós passamos a ver, irmãos, o impossível. É aquilo que era impossível se torna possível. É a fé nos faz isso, irmãos. Quando você tiver em fé, tamanho de um grão de mostarda, pequeno, não precisa muito não, pequeno, irmãos, você vai dizer a esta montanha: sai daqui, lança-te no mar. Não é quer dizer que o Monte Fuji vai sair dali e vai jogar no mar do Japão. Não, não. A montanha que Cristo está falando é a montanha de problema na sua casa. É a montanha do problema que está no seu casamento. É a montanha que está no meio da sua casa. É aquilo que você tem que remover da sua vida, e a fé vai te ajudar. A fé vai começar a remover aquilo que está impedindo a sua vida de prosperar. Por isso que ele deu algo especial à fé. Você quer remover a montanha que está te atrapalhando? Qual é o nome da montanha? Que montanha é essa? É o desemprego? É a saúde que nunca é curada? Esta montanha que nunca passa? Jesus aí vai te dar a receita. Quando tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, a autoridade vai entrar na tua vida e tu vai dizer: sai daqui e lança-te ao mar. Mas quando nós estivermos debaixo da autoridade de Deus, do Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito a fé, e pelo outro o mesmo Espírito de dom de curar. O Espírito ao qual nós amamos, servimos, adoramos, ele também cura pessoas. Aleluia! Ele também cura pessoas.
Jesus, irmãos, você sabe por que Jesus, irmãos, aonde ele passava havia uma grande multidão? Você sabe que aonde Jesus passava havia uma grande multidão? É porque Jesus não podia ver ninguém enfermo, que ele colocava a mão e determinava, e as pessoas eram curadas. As pessoas eram curadas, pessoas recebiam palavra de salvação, e aquelas pessoas olhando aquilo ali, irmãos, chegou a um profeta entre nós que faz a diferença, vamos segui-lo. E por isso, irmãos, havia uma multidão atrás de Jesus. Hoje, irmãos, a igreja, ela está cheia. Por que a igreja está cheia? Porque aqui o povo reconhece que Cristo ainda está fazendo a sua obra. Cristo ainda, irmãos, está usando os seus discípulos. Cristo ainda, irmãos, está curando na igreja. Cristo está transformando, está abençoando a família. Por isso nós acreditamos e viemos à igreja. Nós estamos seguindo a Cristo, irmãos. Nós estamos andando atrás de Cristo, não é atrás da placa da igreja, nem do pastor, mas é atrás de Cristo, porque Ele que tem a solução para o nosso problema, para a nossa saúde, para o nosso amanhã. É Ele que tem, irmãos. Só Ele pode nos ajudar naquilo que nós mais precisamos, irmãos. No versículo de número 10, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Quando se fala em operação de maravilhas, o que é a operação de maravilhas? Livro de Atos, no capítulo de número 5, no capítulo a partir do versículo 1, vai falar da história de Ananias e Safira, irmãos. Duas pessoas da igreja que chegaram, irmãos, ao pastor da igreja, o pastor Pedro, e eles pegaram, venderam a parte do terreno, mas quando chega com o pastor Pedro, eles vão determinar um valor que não era aquele valor, e eles chegam com, primeiramente chega, irmãos, Ananias, chega lá, irmãos, com o pastor Pedro, está aqui o valor que era, né, e o Espírito Santo na vida de Pedro. Olha, pastor Pedro, está aqui, esse que é o valor que eu falei, que eu vendi, e está aqui. E a Bíblia diz que o Espírito fala com Pedro, e o Espírito está sobre Pedro. Irmãos, não tente enganar o pastor da igreja, não tente mentir ao pastor da igreja, não tente fazer nada, nem cobertar pecado, nada, porque o Espírito que guia a igreja está sobre ele e revela. E a Bíblia diz, foi esse, e o pastor Pedro, irmãos, olha para ele, já sabendo da verdade, porque o Espírito havia testificado, foi este valor mesmo, irmão Ananias, foi este valor. Fique sabendo, hoje mesmo vai para o cemitério, por causa da tua mentira. E a Bíblia diz que Ananias, ele cai no chão, e passando-se algum tempo, a esposa dele, a Safira, vai lá, atrás do seu marido. Quando chega na igreja de novo, novamente, pastor Pedro, cadê o meu marido, Ananias? Ele está aqui. Mas me diga uma coisa, irmã Safira. Me diga uma coisa, irmã Safira. Quanto foi o valor mesmo? Olha, foi aquele valor mesmo que o meu marido falou para o senhor. Foi esse valor mesmo, irmã Safira? Foi esse valor, pastor Pedro. Foi. Fica sabendo também. Para onde ele foi, vai também junto. E a Bíblia diz que Safira cai no chão. E a Bíblia diz que aqueles jovens da igreja, os jovens da igreja pegam os dois e levam para o cemitério. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que os jovens da igreja estão na visão do pastor. Sabe, se o pastor Pedro não gosta de mentira, a gente não gosta também. Se o pastor Pedro não gosta de falsidade, a gente não gosta também. Se o pastor Pedro não gosta de pecado, a gente não gosta também. Então vamos colocar lá fora. E a Bíblia diz que eles jogam lá fora, porque, irmãos, não estavam na visão do pastor. Isso é operação de maravilha. O que é? É quando nós falarmos, irmãos, e as coisas não for certas, nós determinarmos, as coisas acontecem naturalmente. A Bíblia diz que Pedro, ele fala, hoje vai mesmo, hoje para o cemitério, e caíram, e foram embora para o cemitério mesmo. Isso é operação de maravilha. Não mentisse,
ao pastor, mas o Espírito Santo de Deus. Tudo que envolve a igreja, tudo que envolve a igreja, algo é muito sério, irmãos. Algo muito sério, irmãos, porque o dono da igreja não sou eu, não é o pastor Teles, o dono da igreja é Jesus Cristo, e foi pago um alto preço, e nós não podemos brincar com a igreja de qualquer jeito, zombar da igreja, dos pastores, das famílias, dos obreiros, jamais, porque eles foram comprados por um alto preço, irmãos. No versículo mais adiante, irmãos, 10, irmãos, louvado seja Deus. Ao outro, a profecia, o dom de discernir, o Espírito com variedade de línguas e a interpretação. O Espírito, irmãos, de variedade de línguas, o Espírito da interpretação, é esse que Ele quer colocar sobre a igreja, é esse que Ele quer colocar sobre o povo, é esse que Ele quer colocar sobre a vida de cada um. Irmãos, o objetivo de Cristo, o objetivo, irmãos, da igreja é ver pessoas transformadas. Mas quem transforma não é o pastor, quem transforma é o Espírito de Deus. Quem muda o ser humano não é pastor, não é obreiro, mas é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que tudo isso edifica a igreja, a interpretação, a variedade de línguas. Tudo é edificado pela igreja. Irmão, se eu fosse perguntar aqui, quem gostaria da interpretação? Quem gostaria, irmão, do discernimento, irmãos? Muitas pessoas iam levantar a mão, eu queria isso, mas para nós alcançarmos isso, nós temos que pagar um alto preço. Irmãos, a igreja, ela anda com a visão dos céus. A igreja, ela anda com a visão dos céus, irmãos. E a Bíblia diz que no último versículo vai dizer que tudo isso, todos estes dons, tudo aquilo que foi falado desde o começo, edificam. Por isso, irmãos, que Paulo ele está dizendo: olha, não fique brigando um com o outro, porque esse tem um dom de maravilhas, esse tem um dom da cura, esse, irmãos, tem um dom de discernimento. Não fique discutindo. Faz uma coisa, irmãos, cada um de vocês são útil à obra do Senhor, são útil na presença do Senhor, irmãos. Por isso que Paulo ele manda esta carta, irmãos, para a igreja de Coríntios, alertando que o Espírito, ele não é de confusão, mas ele é de justiça, ele é de paz, ele é de alegria, ele é de amor. Nós temos que possuir o fruto do Espírito Santo, que é a bondade, a fé, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o amor, a alegria. Tudo isso nós temos que ser, irmãos, fruto dele. A sua família é fruto dele, o seu casamento é fruto dele, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso que nós temos que ser útil à obra dele. Por isso nós temos que ser útil à obra dele. Numa sexta-feira dessa aí nós estávamos orando lá na igreja, e o Espírito falou: olha, põe os irmãos aqui na frente de joelho, que eu vou operar. Eu digo: irmãos, venham para frente, que o Espírito ele vai usar a vida dos irmãos. Irmãos, e quando eu vi, irmãos, aí eu pergunto no meio deles: quem é que não é batizado? Irmãos, 2 pessoas da pastora: eu não sou batizado. E o Espírito falou: determina agora. E eu determinei, irmãos, e as pessoas foram batizadas. Irmãos, eles pulavam, irmãos, se alegravam, choravam, falavam em mistério. A Bíblia diz que no livro de Atos, irmãos, há uma passagem no livro de Atos, que quando o pastor Paulo, mesmo o pastor Paulo, que cuida da igreja em Coríntios, irmãos, ele chega numa determinada cidade, irmãos, ele olha alguns discípulos ali, irmãos, e pergunta: vocês já são batizados? E aí os discípulos respondem: olha, nós nem sabemos o que é isso aí não, pastor. Nós estamos batizados pelo batismo de João. Batismo de João é batismo para arrependimento. Ai, pastor, então nós queremos conhecer, então deixa que eu vou orar. E a Bíblia diz que o pastor Paulo ele ora, e quando ele acaba a oração, eles oravam em línguas e profetizavam. Oravam em línguas e profetizavam, irmãos. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, o maior dom que nós temos na nossa vida, irmãos, não é para aquele, irmãos, que rejeita, mas é para aquele que quer. Você quer, irmãos?
Você quer mais ainda o batismo? Você quer o dom? Você quer, irmão, discernimento, a interpretação? Você quer, irmãos, os frutos do Espírito Santo, irmãos? Mas, irmãos, estou dizendo uma coisa na sede: nós temos que passar a crer, irmãos. Não é vir somente para a igreja, não é somente vir para um culto, não é somente trazer a minha família para a igreja. Eu tenho que passar a acreditar naquilo que eu estou servindo. Jesus prometeu e Ele é fiel para cumprir, irmãos. Eu tenho que crer, irmãos. Se crer, verás a glória de Deus. Cristão, aquele que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, irmãos, ele tem que acreditar mais ainda, irmãos. Irmão, você crê na sua cura, você crê na sua libertação, você crê que Deus pode mudar a tua vida, você crê que Deus pode te libertar, você crê que Deus pode mudar o teu casamento, você crê nestas coisas, irmãos. Deus está perguntando se você crê. Se você crê, então você vai receber. Se você acredita, então Deus vai, irmão, te ajudar, irmãos. Mas é para aqueles que acreditam. É para aqueles que acreditam. É para aqueles que creem na palavra de Deus. Tem pessoas que lêem, somente lêem, mas Deus está perguntando: você crê? Você crê? Você crê? Você crê que Deus pode mudar? Você crê que Deus pode trabalhar? Você crê que Deus pode mudar a tua sorte? Você crê? Deus está perguntando: você crê? Você acredita? Aleluia. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Porque o Espírito ao qual nós servimos, o Espírito ao qual nós servimos, Ele quer que pessoas creiam. Creia, 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 creia. Fique de pé, irmãos. Fique de pé, irmãos. Louvado seja Deus.